É com grande emoção, alegria e honra que faço parte dessa mesa de encerramento do primeiro Congresso Internacional da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto em seus 130 anos de existência. Durante 36 anos aqui trabalhei, sendo 4 na direção dessa escola, e se ainda somar o tempo de graduação, mais 4 anos, né? Muito tempo. Sou, então, parte integrante dela e isso muito me encanta e orgulha. 130 anos da criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, hoje Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Emergiu em 1890 a necessidade de organização de um sistema de preparação de força de trabalho para os hospitais psiquiátricos. Como resultado, foi criada a primeira escola de enfermagem no Brasil, marcando o início do processo de profissionalização no país. A história da enfermagem profissional brasileira baseou-se na realidade europeia, pois os candidatos a médicos iam estudar na Europa, trazendo ao retornar não apenas o conceito da pasteurização e asepsia, mas também as ideias laicas dos serviços de enfermagem. Esses médicos sentiam necessidade de contar com dóceis e submissos auxiliares para que os seus princípios e regras fossem aceitos e praticados no atendimento aos doentes sem contestações. O Brasil acompanhava as práticas e modelos assistenciais instituídos na Europa com um ensino formal de enfermagem, introduzido pelo Decreto número 791, de 27 de setembro de 1890, ministrado por médicos egressos dos hospitais franceses, marcadamente da área da psiquiatria. O cenário que envolveu o início da profissão de enfermagem no Brasil foi a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, uma escola laica instalada no Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro. O processo de laicização surgiu a partir do confronto ocorrido em 1890 entre o diretor do Hospício Nacional dos Alienados e as Irmãs de Caridade da Congregação de São Vicente de Paulo, responsáveis pelas atividades relativas aos doentes ali internados. Em 11 de agosto de 1890, as religiosas abandonaram o trabalho no hospital por conta desses atritos. Publicado na imprensa em 15 de agosto de 1890, a saída das Irmãs de Caridade do Hospício Nacional de Alienados. Tal fato provocou a ideia de formar mão de obra habilitada para prestar assistência de enfermagem tanto aos psicopatas como aos pacientes dos hospitais civis e militares. As Irmãs Católicas foram substituídas pelas enfermeiras francesas de Salpêtrière, uma das escolas formadoras de enfermeiras de Paris, a qual tive o privilégio de visitar. No Hospício Nacional haviam pavilhões destinados às diversas especialidades médicas, como pediatria, cirurgia, clínica médica, que serviam de campo de prática para os estudantes de enfermagem, preparando-os para os diversos serviços de saúde do país. O Decreto 791, de 27 de setembro de 1890, estabeleceu requisitos básicos exigidos para o funcionamento da escola, como forma de ingresso, frequência, período de duração e conclusão do curso, assim como todas as disciplinas a serem ministradas, garantindo direcionar a formação dos estudantes para atender aos hospícios e hospitais civis e militares. Artigos 3º e 4º estabeleceram que seriam ministradas aulas teóricas 3 vezes por semana após a visita às enfermarias. Os estudos práticos seriam diários e dirigidos pelos internos, ou seja, os residentes na atualidade, né? E inspetoras sobre a fiscalização do médico e a superintendência do diretor-geral.
A idade mínima dos estudantes seria de 18 anos. Deveriam saber ler e escrever corretamente, conhecer matemática elementar e apresentar atestado de bons costumes. Seriam admitidos no curso 30 alunos em regime de internato, o restante externos, com o direito à gratificação para estudar. Deveriam também ajudar os empregados do estabelecimento no serviço que lhes fosse designado. Os artigos 5º, 6º, 7º e 8º garantiam gratificação financeira para os estudantes que se distinguiam nos exames e os enfermeiros diplomados no exercício da profissão em hospitais mantidos pelo Estado. No final do curso, de 2 anos no mínimo, era conferido o diploma assinado pelo diretor da assistência médico-legal de alienados, dando preferência a empregos nos hospitais do Estado. Após 25 anos de exercício profissional, teriam direito à aposentadoria na forma das leis vigentes. Enquanto permanecessem no estabelecimento, os enfermeiros empregados ficariam sujeitos às mesmas penas disciplinares nas instruções do serviço interno. A finalidade do curso nessa pioneira instituição de ensino era preparar o pessoal que já trabalhava no próprio hospício e dar oportunidade de trabalho para mulheres e órfãos que não tinham como sobreviver sem uma profissão que as sustentasse, após os 18 anos, quando saíam dos orfanatos. A revista O Brasil Médico, em 1890, noticiou dessa forma a abertura do curso. Por iniciativa do diretor desse estabelecimento, Dr. Teixeira Brandão, trazendo ideias anteriores, foi decretada a criação no Hospício Nacional de Alienados de uma escola, cuja finalidade era preparar enfermeiros e enfermeiras aptos para servirem nos diversos hospícios e hospitais da República. Classifica a ideia como grandiosa e eu absolutamente concordo. Grandiosa pelo lado prático e moral. Pelo lado prático, preparando indivíduos que soubessem lidar com doentes e que só assim pudessem ser verdadeiros auxiliares do médico. Aí eu não concordo e nunca fui. A notícia ainda traz a confiança e certeza de que os médicos teriam de que suas prescrições seriam melhor executadas por quem lhes compreendesse, provavelmente também suas letras, que foi um verdadeiro problema na minha trajetória profissional antes do advento das prescrições digitalizadas. Há destaque ao valor moral, ampliando os horizontes da atividade feminina, proporcionando à mulher um meio honesto e humanitário de adquirir os meios de subsistência. A notícia jornalística destaca que para essas duas vantagens não se deveria regatear aplausos para o ilustrado Dr. Teixeira Brandão, que não poupou esforços para conseguir a realização dessa ideia tão grandiosa, tão generosa quanto útil. A imprensa publicou claramente que o objetivo dos médicos era ter auxiliar para executar tarefas que abrangiam uma série de medidas que iam desde o cumprimento de suas prescrições, observação e transmissão de informações sobre os doentes, vigilância, cuidados de higiene pessoal, até a substituição do próprio médico em sua ausência. Tenho certeza de que a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto se apropria desse objetivo e forma, ao longo desses 130 anos, indivíduos mais críticos, certamente, do que os médicos gostariam. Que seja essa a marca da nossa escola por toda a sua longa vida, formar indivíduos críticos, reflexivos e competentes no seu fazer. O professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Hernani Lopes, em seu discurso na inauguração do curso de enfermeiras da Policlínica de Botafogo, em 1917,
afirmou que a escola do Hospício de Alienados não se limitava apenas a formar enfermeiros para alienados, mas enfermeiros e enfermeiras comuns para os hospícios e hospitais civis e militares do país. Acrescenta o regime rotatório do ensino técnico, fazendo com que o estudante do estabelecimento trabalhasse sucessivamente durante certo tempo em cada uma das diversas seções anexas de cirurgia, ginecologia, maternidade, oftalmologia. Evitaria a unilateralização consequente ao serviço permanente em uma mesma enfermaria. Ratifica que a escola, em uma fase de trabalho regular, diplomava um número apreciável de enfermeiros de ambos os sexos. E assim permanece, caro Hernani, acredite. Apresentamos aqui a imagem com a relação de alunos de ambos os sexos formados em 1906. Fernandes Figueira, médico e diretor da escola em 1905, exalta a iniciativa do Hospício Nacional de Alienados de utilizar o corpo médico para o preparo de enfermeiros, mantendo o curso de padrão maior que os de Paris. Assim continuamos, pode acreditar, Dr. Fernandes Figueira. Esse discurso, vinculado na imprensa de 1906, afirma que os alunos oriundos da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras já eram ponto de referência para as outras instituições de saúde onde ainda se praticava a enfermagem sem qualquer preparo de pessoal. Foram também mencionados no discurso a profundidade do conteúdo das disciplinas ministradas no curso e o vasto campo de atuação para o qual eram preparados os enfermeiros. O Decreto-Lei 17.805, de 23 de maio de 1927, aprova o regulamento para a execução dos serviços da assistência a psicopatas no Distrito Federal, dividindo a escola em duas seções, a mista e a feminina. A seção mista funcionava no Hospício Nacional de Alienados. Importante salientar que durante a pesquisa encontrei em diversos documentos, alguns escritos hospital e em outros hospício. A seção feminina deveria funcionar na colônia feminina de psicopatas no bairro do Engenho de Dentro. Gustavo Riedel, diretor da colônia de alienadas no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, criou o ambulatório Rivadavia Correia, anexo à escola. Contou com a autorização e aplausos do então ministro da Justiça e Negócios do Interior, Alfredo Pinto Vieira de Melo. Foi instalada também a seção feminina da instituição, que funcionou com o nome de Escola de Enfermeiras Alfredo Pinto, na zona suburbana, oferecendo às moças estudiosas uma carreira profissional de elevada estima, digna e cada vez mais necessária à vida do país. Concordo com isso. Com a reforma de 1941, a sociedade brasileira mudando, acontecendo a Segunda Guerra Mundial, a escola foi vinculada neste período ao Serviço Nacional de Doenças Mentais do Ministério da Saúde. No dia 22 de setembro de 1942, pelo Decreto 4.725, passou a denominar-se Escola de Enfermeiros Alfredo Pinto, fundindo as seções mistas e feminina, funcionando numa única sede na Avenida Pasteur 296, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, no mesmo local onde funciona até a atualidade. Com o Decreto 206, de 27 de fevereiro de 1967, a escola recebe o nome de Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Incontestável é que a escola, criada em 1890, manteve-se até hoje com muita persistência, seja pela necessidade de formar pessoal qualificado, seja pela primazia sempre dada ao ensino e à prática do cuidar,
Motivos esses considerados o núcleo fundamental e a razão de ser da profissão de enfermagem, que, na verdade, deu início à sua profissionalização entre nós. É indiscutível que a necessidade de formação de pessoas qualificadas e treinadas foi o principal fato gerador para a criação da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Os alunos egressos à época da escola eram convidados para atuarem em outros estados onde prestavam assistência aos diversos tipos de doentes, pois eram preparados para tal como versa em sua rede curricular desde o decreto de sua criação. Um olhar retrospectivo remete-nos aos últimos 130 anos da trajetória percorrida pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e nos leva a constatar uma tendência de caráter hospitalocêntrico quanto ao exercício da profissão, apesar dos avanços técnicos e científicos ocorridos em outras áreas do conhecimento da enfermagem, como saúde coletiva, no ensino, na pesquisa, e seguindo as orientações do Sistema Único de Saúde brasileiro, o nosso SUS. Com efeito, tais avanços foram de alta significância para o crescimento e o desenvolvimento da enfermagem como profissão. Inegavelmente, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto inaugurou uma nova profissão no país, possibilitando trabalho e profissionalização para as mulheres, jamais discriminando seu corpo docente, discente e administrativo por sexo, raça, nacionalidade ou credo religioso. Preparou e prepara enfermeiros para as diversas áreas do conhecimento, não apenas para a psiquiatria, como alguns equivocadamente interpretam. Gosto muito desta fala do nosso professor titular, Dr. Osnir Claudiano da Silva Júnior, onde afirma com propriedade que a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, desde o alvorecer da República, prepara enfermeiros e que vem cumprindo ao longo dos seus 130 anos com brilhantismo sua missão social, cabendo-lhe honrosamente o título de pioneira na profissionalização da enfermagem no Brasil. Essas foram algumas das referências utilizadas nessa conversa. Grata pela oportunidade de fala, deixo aqui os meus contatos e um imenso abraço virtual em tempos históricos de uma pandemia mundial, com a certeza de constatar, fundamentada em documentos históricos comprobatórios, que somos realmente a primeira escola de enfermagem do Brasil.